Graça e paz. Gente, eu passei um dever de casa para vocês lembram? Bom, eu pedi para a gente fazer um exercício de observação em Gênesis 22 e ver como que esse texto se conecta de alguma forma com Jesus. Vamos abrir lá, então? Já que eu estou achando que poucas pessoas fizeram. Vamos dar uma olhada, então? Gênesis 22. Eu gostaria de dar um tempinho para vocês darem uma olhada nesse texto. Ele é familiar para muitas pessoas, então acredito que dê para fazer uma leitura rápida dele, lembrando um pouco da história. E aí eu vou perguntar para vocês como que vocês acham que esse texto se conecta com Jesus, ensina algo para a gente sobre Jesus. Gênesis 22, ok? Beleza, pessoal. Então, eu gostaria que alguém falasse para mim o que encontrou nesse texto, que de alguma forma aponta para Jesus. O sacrifício do filho prometido. Muito bom. Oi? Obediência? E como que a obediência se conecta com Jesus? A Bíblia fala que Jesus foi obediente até a morte. Muito bom. Então é um exemplo de obediência, assim como Jesus é esse exemplo para a gente. Legal. Isso é uma tipologia. Explica melhor. Vamos ver. O que tem a ver? Ah, sim. Então, como se Abraão estivesse apontando para Deus e aquilo que Deus fez com o seu filho próprio, o seu filho unigênito, né? Só que Jesus de fato morreu. Fala, Samuel. O anjo do Senhor aparece nesse texto. Sim, muitas pessoas dizem que o anjo do Senhor às vezes representa uma aparição do Filho Eterno, né? Legal. Na hora que o filho ia morrer, apareceu um cordeiro na hora. E o texto diz que o Senhor proverá antes, né? Abraão tinha falado que Deus proverá. E ali apareceu um cordeiro na hora ali. O quê? A imagem do cordeiro, né? Ah, sim, isso. Legal. Que até hoje se diz que o Senhor proverá isso. A figura do cordeiro, pegando o gancho aí do Pedro, né, que é o cordeiro enviado por Deus para reconciliação, né? Isso é interessante, que tem esse link muito forte com Jesus. É o sacrifício substitutivo, né? Legal, gente. Então, assim, é um texto relativamente fácil no Antigo Testamento, porque a gente vê um cordeiro, que é um elemento que é muito simbólico, que a gente reconhece a conexão com Jesus, né? Tem a ideia do sacrifício, o anjo do Senhor aparece, que alguns teólogos vão dizer que é a própria aparição de Jesus, não de Jesus, né? Mas do Filho Eterno. Jesus é o Filho Eterno encarnado. Enfim, então a gente tem várias conexões aqui. Quais são? Agora talvez a gente volte nesse texto mais tarde. Agora eu vou. Mas assim, vocês gostaram? Foi um bom exercício? Dá para fazer com outros textos também, certo? Então, isso é muito bom. Então, para recapitular, a gente precisa lembrar que a Bíblia ela não é uma série de histórias desconectadas. A Bíblia é uma série de histórias unidas que apontam para Cristo. Então, a Bíblia ela tem vários gêneros literários, ela foi escrita por vários autores humanos, mas ela conta uma história só, que é o que a gente chama de metanarrativa das Escrituras, que é criação, queda, redenção e consumação. Então, toda a Bíblia, tudo que a gente lê na Bíblia, ela se encaixa em alguma parte nessa metanarrativa e, ao mesmo tempo, a gente pode identificar, às vezes, essa metanarrativa dentro de uma história. Por exemplo, já repararam que muitos filmes de Hollywood têm uma jornada do herói e que é tudo muito parecido? Que o herói sai de um lugar e ele tipo assim, o personagem principal, ele não sabe exatamente quem ele é, a origem dele é uma coisa meio não sei o quê. Aí ele sai, ele desbrava, mata um inimigo e fica tudo bem, né? Sabe, essa história é muito comum, né? Essa história, esse final feliz, tem um conflito e aí tem uma resolução.
Algumas pessoas vão dizer que isso acontece porque Deus ele escreveu uma história para nós, para a humanidade, e que a gente busca essa história, a gente busca se encaixar nessa história. E a gente, às vezes, não conhece Jesus, né, que é o clímax, o personagem principal dessa história. Então, a gente cria outras histórias, a gente busca outras histórias, a gente busca outras narrativas para habitar, né? Mas o desejo do nosso coração é conhecer essa história, que é o Evangelho, que é que a gente estava perdido, que como a queda se aplica a nós, né? Nós estávamos perdidos, nós não tínhamos um propósito, nós estávamos distantes, inimigos de Deus, mas a redenção veio através de Jesus, o Filho de Deus, e agora a gente pode ter a redenção, essa consumação, essa ressurreição, todas essas esperanças. Existe um final feliz para a gente. Mas, enfim, recapitulando essa ideia, pode passar o slide. Ela está dizendo que o jeito que essa história também aponta é que a gente lembra que Deus falou para Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então, a gente vê lá que Paulo, quando ele prega o evangelho para as nações gentias, ele está cumprindo isso. Isso é muito legal, uma ótima observação. Só que a gente está focando só, no momento desse exercício, a gente estava focando só em Gênesis 22. E aí isso tá em textos anteriores, né? Sobre... Tá? Aí, ó, tá vendo? Talvez eu não tenha feito o exercício. Ah, verdade. 18. Ah, sim, por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Perdão, é isso mesmo, está no texto. Isso, e o Woody falou também que quando ele carregava a lenha, né? Isso também aponta para Cristo carregando a cruz. Legal. Bom, pode passar. Pode ir passando o slide. A gente falou de alguns perigos sérios demais para ignorar quando a gente... Pode colocar todos os pontinhos aí. Bom, então. A gente falou de alguns perigos que são muito sérios, que a gente não pode ignorar, que são perigos quando a gente lê a Bíblia sem ter Jesus como o ponto da Bíblia, como o clímax e para onde a Bíblia aponta, né? Que a gente acaba usando a Bíblia para ser um livro de moralismo, de faça aquilo, não faça isso, e acaba não pregando o Evangelho quando a gente ensina a Bíblia para as nossas crianças, por exemplo, para os nossos filhos, para nós mesmos. O Evangelho acaba não sendo pregado, e que a gente acaba desprezando algumas partes da Bíblia que a gente acha que são mais difíceis de conectar com Jesus, né? Tipo, as leis, muito difícil, nossa. E a gente acaba desprezando, mas quando a gente entende que a Bíblia inteira, todas essas partes da Bíblia apontam para Jesus, a gente não despreza essas partes da Bíblia. Enfim, e acaba sendo um ensino que não gera transformação ou desconforto. Pode passar? A gente falou também sobre os 3 elementos do texto, né? O autor, o texto e o leitor. A gente falou sobre como que o significado do texto... Tem vários significados ou não? O significado do texto é um só. O que tem vários? A significância do texto. Isso, ou a aplicação, né? Que, no caso, a significância, ela vai gerar aplicações. Então, pode passar? Então, de novo, o significado, ele é uma verdade, é a verdade que foi pretendida pelo autor original. Ou seja, o que o autor quis dizer na hora para aquelas pessoas, aquilo que ele escreveu, da forma como ele escreveu. Esse é o significado do texto. É ali que a gente vai encontrar o significado do texto. E só tem um. Só tem um significado. Agora, a significância é a aplicação prática desse significado. Pode passar. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar. Isso. E aí a gente terminou nessa imagem. Nesse fluxograma, o que quer que seja isso. Bom, então a gente falou muito ontem sobre... O tempo não existe desde domingo passado. A gente falou muito sobre a importância de Jesus ser o significado orgânico das Escrituras para a gente. A gente precisa ler a Bíblia dessa forma. E a gente sempre considerar a intenção do autor. São as 2 coisinhas que a gente falou na última aula, que são de muita importância. Agora a gente vai passar para como estudar a Bíblia, propriamente dita, né? Como é que a gente pode fazer essa questão do estudo. Pode passar o slide. Então, primeiro... Por que é importante a gente estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia, no caso, é se aplicar a entender a Bíblia, né? Por que isso é importante para a gente? Primeiro, porque Deus falou. Se Deus falou, eu acho que seria legal a gente ouvir, né? A gente ouvir, entender, assimilar, prestar atenção. Porque imagina só, uma pessoa que você quer ter um relacionamento com essa pessoa, você quer
ter uma amizade com essa pessoa, ou você quer ter um namoro com essa pessoa, qualquer tipo de relacionamento que você tenha com uma pessoa, precisa ter comunicação, certo? Você precisa entender, conhecer aquela pessoa e ser conhecido por ela. Então, a Bíblia fala muito sobre como que o conhecimento de Deus, ele é fonte de tantas coisas maravilhosas para a gente. O conhecimento de Deus é aquilo que a gente busca na nossa fé, né? Gente, presta atenção em mim, não precisa prestar atenção no slide bugando. Então, Deus falou, isso é importante. E então a gente escuta, né? E por meio das escrituras é que ele falou. Deus já falou de muitas formas, né? Através dos profetas, dos pais, mas hoje ele fala para a gente através do Filho, e esse Filho a gente conhece através das escrituras, porque a gente viu que toda a escritura aponta para Cristo. A gente vê inúmeras profecias sobre Jesus no Antigo Testamento. Além disso, a gente vê inúmeras referências, né? Não sei se você por exemplo, não sei se você já viu isso, mas se você assiste uma série que é muito conhecida, aí uma outra pessoa ela fala uma coisa que é daquela série, tipo uma frase, aí você pensa, talvez a pessoa não diga especificamente estou citando aquela série, estou citando Friends. Não, talvez a pessoa não diga, mas se você já viu Friends, você vai ouvir o que a pessoa está falando e falar, ela já viu Friends, porque ela está falando isso é da série. Isso é uma referência. Então, às vezes, você vai ver referências no Novo Testamento ao Antigo Testamento, explicando como que o Antigo Testamento, na verdade, sempre esteve falando sobre Jesus. Então, referências. Isso é muito legal, uma coisa que a gente vê também na Bíblia. Mas, enfim, por meio das Escrituras, para a nossa instrução e nos equipando para toda boa obra. Então, é por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, gente. A Bíblia é não só a nossa regra de fé e prática, mas ela é a base de quem nós somos. Nós somos o povo do livro, como a gente falou na última aula, né? E é através da Bíblia que a gente pode conhecer a Deus. E não só conhecer de forma informações e, enfim, ser uma pessoa muito intelectual sobre o assunto Deus, mas é um relacionamento, é um conhecimento relacional. É através da Bíblia que a gente pode adquirir esse conhecimento relacional. Pode passar. E qual é o objetivo, então, da gente estudar a Bíblia? Quando a gente fala, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o livro de Efésios, vamos fazer um estudo, grupo de estudo, livro de Efésios. Qual que é o objetivo da gente fazer um estudo bíblico? A gente quer, primeiro, entender o significado do que foi escrito segundo a intenção do autor, e aí aplicar isso à minha vida e à vida dos outros. Então, por que a vida dos outros? Porque às vezes a gente não pode pensar que nós somos a única pessoa do mundo, né? A gente tem que ler a Bíblia pensando que aquilo que a gente está lendo não vai servir só para a gente, mas pode servir num aconselhamento de outra pessoa, vai servir no nosso discipulado, na nossa pregação do Evangelho. Então, a gente precisa ler a Bíblia buscando como que isso aplica na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. E isso, pode perceber que é diverso, é múltiplo, tem várias coisas. Assim, como um texto vai me afetar, vai me confrontar, é diferente de como esse texto vai confrontar uma criança, um idoso, uma pessoa mais velha, uma pessoa em outro país, uma pessoa no Brasil, uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais rica, enfim, é múltiplo. Existem várias situações em que um texto bíblico pode falar ao nosso coração e pode nos levar a uma aplicação desse texto. Pode passar. Então, quais são os desafios de estudar a Bíblia? Pode deixar aí. A gente não acha que a Bíblia é confiável ou relevante. E talvez a gente que é crente, a gente esteja acostumado a dizer, não, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é muito importante. Mas na hora do vamos ver, no nosso dia a dia, a gente não conta com a Bíblia para poder falar a nossa vida. A gente não crê de fato que ler a Bíblia vai ser útil para mim, que vai ser bom para mim, que eu preciso fazer isso. Às vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro antigo demais para falar comigo hoje. Às vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro muito difícil de defender, porque as pessoas vão dizer, né, foi traduzido tantas e tantas vezes e que não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente acaba ficando meio cético que a Bíblia, de fato, tem poder sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e que ela é algo que vale a pena ser estudado. Pode passar. E, para isso, o meu contra-argumento seria que a gente acha isso pela falta de estudar a Bíblia. Por a gente não estudar a Bíblia, não ter o hábito de conhecer a Bíblia, não parar para meditar no que a Bíblia está dizendo, não procurar saber, de fato, por que as pessoas dizem que a Bíblia foi traduzida várias vezes? Como é que funciona isso? Vou procurar saber. A gente acaba se contentando com as coisas que a gente ouve.
ou a gente se contenta com o nosso conforto mesmo, de não procurar saber, de não procurar se aprofundar. Então, a Bíblia acaba ficando uma coisa distante, porque a gente nunca parou para, de fato, buscar o sentido, né, de estudar a Bíblia e ver como que esse livro se encaixa. Eu vivi essa experiência de pensar isso da Bíblia mesmo, que a Bíblia não era relevante nem confiável por um tempo da minha vida. E a única forma que realmente me provou que eu estava errada foi quando eu sentei e estudei a Bíblia. Um pouco forçadamente, porque eu fui para um lugar onde eu fui forçada a estudar a Bíblia, que foi lá no Palavra da Vida, e aquilo mudou totalmente a minha cabeça. Eu comecei a ver como que a Bíblia é um livro confiável, é um livro relevante, é um livro aplicável para a minha vida. Pode passar. Então, estudar a Bíblia é importante para a gente quebrar isso. Ah, gente, não tenho tempo, a vida é muito corrida, eu tenho várias demandas, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho 1001 coisas para fazer, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Gente, você tem tempo para usar Instagram? É um argumento antigo, né? Mas a gente tem tempo para várias coisas que a gente nem sempre tem muito orgulho de arrumar tempo para fazer. Mas por quê? Porque a nossa prioridade é o nosso conforto, é a nossa distração, nosso lazer, ou porque a nossa prioridade é produzir e não sentar e ouvir a voz de Deus. A gente, às vezes, acha que a gente tem que fazer muitas coisas e a gente esquece de aquietar a nossa alma e ser nutrido, fazer algo que faça bem para o nosso espírito. A gente não descansa. Enfim, várias coisas. Mas a verdade é que a gente... Pode passar? A gente não prioriza a Bíblia na nossa vida. Isso faz com que a gente não encontre tempo para ela. Então, a gente não tem tempo porque não é uma prioridade. Então, é uma coisa que a gente precisa reavaliar e mudar. Pode passar? E a gente não acha a Bíblia interessante, porque tem tanta coisa mais legal para fazer, tantos livros mais interessantes para ler, mais fáceis de ler, né? Pode passar? Mas a gente não acha a Bíblia interessante porque o nosso conhecimento da Bíblia, muitas vezes, e para muitas pessoas, ele se resume só no que a pessoa ouviu de uma outra pessoa. Ouviu do pastor, ouviu dos seus pais, ouviu por aí. Mas essa pessoa nunca teve um contato real com a Bíblia e, tipo assim, descobrir uma verdade bíblica por conta própria. Isso é muito legal. Quando você tem o hábito, quando você, ou pelo menos pela primeira vez na vida, você senta, observa um texto e tira desse texto uma coisa e aprende com ele por conta própria, não porque alguém te falou, mas porque você descobriu, isso é muito legal. É interessante e a gente quer mais disso. É uma experiência que vale a pena quando a gente tem um contato direto com a Bíblia. E muitas vezes a gente perde isso porque a gente só fica acomodado em ouvir o que as pessoas têm a dizer. A gente ouve explicações da Bíblia o tempo todo, mas a gente não procura entender a Bíblia por si só. E é claro que é muito importante que pessoas nos expliquem a Bíblia, porque a gente precisa contar com a nossa comunidade, com os nossos pastores, seminaristas, pessoas para explicar para a gente coisas que a gente não teve a oportunidade de aprender, de estudar tão profundamente. Mas vale muito a pena a gente ter essa experiência, porque isso é relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus que está em jogo aqui. Não é só ter uma cabeça muito grande e saber muito de teologia. Não, é conhecimento de Deus e é conhecimento direto, é vida devocional. Isso é importante para a nossa vida devocional. Pode passar. E a gente não sabe como, mas aí é para isso que vocês estão aqui. Então, qualquer um pode aprender a estudar a Bíblia. Não é tão difícil. Não é tão cabuloso, não é tão absurdo, não é tão distante. Vai dar tudo certo. Por na minha mão, vai ficar tudo bem. Você vai sair daqui com pelo menos uma forma de estudar a Bíblia que não vai te deixar perdido, tá bom? Pode passar. E a gente tem que se lembrar que quando a gente não conhece a Bíblia, a gente está suscetível e vulnerável a falsas doutrinas, falsos ensinos, pessoas que vão explicar para a gente a Bíblia e vão fazer errado, e a gente vai só confiar porque a gente não está estudando a Bíblia. Então, isso é importante. Passa aí. Então, mas assim, é difícil. Tudo bem que a gente vai sair daqui hoje com um método que dá para fazer, que é possível, mas existem muitos desafios de estudar a Bíblia. Existe o desafio cronológico, porque aquilo que está escrito na Bíblia foi escrito há muito tempo. Existe o abismo linguístico, porque o que está escrito na Bíblia não foi escrito em português, foi traduzido para o português. Então, a gente tem a barreira de linguagem, a gente sabe que nenhuma tradução de uma língua para outra, ela consegue capturar exatamente tudo que poderia ser dito na língua original, né?
Existem palavras, por exemplo, a gente sempre fala saudade é uma palavra em português que não tem tradução para outras palavras, para outras línguas. Então, na hora de você traduzir saudade, você tem que usar outras palavras que significam saudade, mas que não vão ser exatamente a palavra equivalente. Enfim, agora imagina uma língua que era falada há muitos e muitos anos atrás, e essa língua está sendo traduzida para a nossa. Então, é um abismo que a gente precisa construir essa ponte. A gente tem o abismo literário, por exemplo, literatura apocalíptica. Isso é um gênero literário que, se você fosse na biblioteca, há alguns séculos atrás, você ia encontrar livros apocalípticos, assim, uma prateleira na biblioteca com esse tipo de livro. Esse tipo de livro não existe mais. Ninguém mais escreve literatura apocalíptica. Então, é um gênero literário que está muito distante da gente. A gente hoje tem romance, drama. A Bíblia não tem romance e drama. A Bíblia tem outros gêneros literários. Cultural, histórico, contextual, e esses todos aí, até contextual, estão no plano humano, né? Existe esse abismo entre a gente e os autores humanos que escreveram esse texto. E no nível espiritual, pensando que a Bíblia também foi escrita por Deus, a gente tem esse abismo da nossa natureza, né? Eu e Deus, nós somos muito diferentes. Assim, existe um abismo muito grande de uma diferença da nossa natureza, a natureza humana e a natureza divina. Então, isso já é um abismo. Tem um abismo moral, que às vezes o que eu acho certo, porque o que a minha cultura me ensinou que é certo, não é o que a Bíblia está dizendo que é certo, e aí a gente fica meio chocado com algumas coisas. Às vezes a gente fica meio chocado com algumas coisas que são culturais, né? Mas, enfim, a gente falou mais disso. Enfim, e o abismo espiritual, que é que a Bíblia vai confrontar coisas muito profundas sobre o nosso estado. A Bíblia vai confrontar o nosso pecado, o nosso vazio, a nossa insatisfação, enfim, nossos impulsos. Então, existe esse abismo, e é difícil ler a Bíblia e entender a Bíblia por causa de tudo isso. Mas não é impossível. Pode passar. Parece que estou botando só barreira, né? Mas daqui a pouco vem a esperança. Então, qual é a nossa responsabilidade, então, no estudo bíblico? A gente precisa estar pronto para estudar. Assim, eu não sei se todo mundo aqui foi ótimo aluno na escola. Eu, particularmente, não fui a melhor aluna no ensino médio, pelo menos. Eu não era tão responsável, não gostava tanto de estudar. Mas estudar... Pode deixar no primeiro ponto, por favor. Estudar, isso. Mas, assim, a gente precisa ter essa perseverança de estudar e perseverar nos estudos da Bíblia. Colocar a mão na massa e não desistir facilmente. Tá difícil, não estou entendendo, vou fazer outra coisa. Não, persista. E, assim, a gente tem muita preguiça, sabe, gente? Eu acho que, às vezes, a gente tem uma leitura e um entendimento da Bíblia que é muito superficial, que não tem coragem de fazer perguntas difíceis. A gente tem medo de não conseguir responder depois, né? A gente fica com medo de fazer uma pergunta difícil para o texto, tipo, como assim? O que quer dizer fruto do Espírito? Por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? A gente tem medo de fazer umas perguntas assim porque a gente tem medo de não achar uma resposta, né? A gente tem medo do nosso conhecimento chegar num ponto que a gente pensa, caramba, será que a Bíblia não faz sentido? A gente tem medo disso. Então, a gente não pergunta perguntas difíceis, mas essas perguntas difíceis são muito importantes para que a gente aprofunde o nosso conhecimento da palavra e encontre respostas profundas para essas questões, para que a nossa fé e o nosso entendimento da palavra não seja frágil, superficial. Imagina você estar pregando o evangelho para alguém e alguém vai te fazer uma pergunta que você não vai saber responder. E quão melhor seria se você mesmo tivesse feito essa pergunta para você mesmo quando você estava lendo a Bíblia em casa e buscado uma resposta. Então, a gente precisa ter coragem e, tipo assim, disposição para a gente pesquisar, procurar, estudar, colocar a mão na massa sem preguiça. Porque isso vai valer muito a pena e, como a gente falou, né, é a palavra de Deus, é o nosso relacionamento com Deus, é tudo isso que está em questão. Pode passar. A gente precisa estar aberto. Pode passar. Foi. A gente precisa estar aberto a Deus. A gente precisa estar... E o ponto da gente conhecer a palavra é que a gente quer conhecer Deus mais e amar a Deus melhor. Então, esse é o ponto. Então, não é sobre acumular informações, não é sobre encher a cabeça de fatos e teologia e não sei o que lá. É sobre a gente aprofundar um relacionamento com Deus.
Então, não é sobre... a gente precisa entender isso, que a gente precisa estar aberto a esse relacionamento com Deus. Às vezes, o que impede a gente de sentar com a Bíblia é que a gente não quer se relacionar com Deus, né? A gente prefere ficar sozinho, a gente prefere ser independente, viver a vida sem prestar contas para Deus. Então, para estudar a Bíblia, a gente precisa estar aberto a ser confrontado, consolado, mudado por Deus. Pode passar? E a gente precisa estar aberto à mudança. Isso é muito importante, porque a sua indisposição para mudar vai influenciar a sua leitura da Bíblia. Se você olha para um texto que diz que você devia parar de fazer uma coisa que você está fazendo e você não quer mudar, você quer continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ler a Bíblia de uma forma enviesada. Então, a gente precisa estar aberto à mudança, para que a gente não comprometa a nossa interpretação da Bíblia, para que a gente possa estar de coração aberto para ser confrontado, mudado, transformado, consolado e tudo isso. A gente precisa estar aberto. Então, pode passar. Então, vamos lá. O que a gente vai aprender hoje é um método de estudo indutivo. Por que é importante essa palavrinha indutivo? Porque existe um método que é dedutivo. O que é um método dedutivo? Ele vai falar assim, hoje eu quero falar, ou hoje eu quero que a minha devocional seja sobre paciência. Então, eu vou procurar na Bíblia versículos que falam sobre paciência, ou eu vou abrir um texto e vou encontrar o tema paciência nesse texto. Isso é um método dedutivo, porque eu estou impondo o tema, o tópico que eu quero falar sobre, pensar sobre, no texto. E existe espaço para a gente fazer isso quando a gente quer fazer, por exemplo, hoje eu quero trazer uma devocional sobre um tema. Então, eu posso pesquisar na Bíblia textos que sejam sobre esse tema. Tudo bem, existe espaço para isso. Mas isso não pode ser a única coisa que a gente faz quando a gente estuda a Bíblia. Porque a gente precisa fazer isso de olhar para o texto e ouvir o que o texto está me dizendo, e não dizer para o texto o que ele tem que me dizer. Faz sentido? O método indutivo, então, é um método que eu vou olhar para a Bíblia assim, sem pressuposto, sem intenção, sem conseguir planejar o que vai sair da minha devocional, do meu estudo. Eu não sei o que vai sair, eu só sei que hoje eu abri a Bíblia em Gênesis 22. Vamos ver o que vai acontecer. Isso é um método indutivo, tá bom? E aí, o que é esse joia que eu coloquei aí? Porque o método, ele é observação, interpretação e aplicação. Esse joia, você pode entender que ele é um joelho no chão, para poder ficar uma palavrinha para você memorizar. Joia, o método joia. Então, é joelho no chão, observação, interpretação e aplicação. Então, vamos começar com observação. Como que a gente faz para observar o texto? Deixa eu beber uma água. Primeiro, a gente tem que ler o texto, né? Pode passar. Por que é importante a gente falar sobre a importância de ler o texto? Porque tem gente que não lê o texto. Eu, por exemplo, cometi um erro aqui de não ter lido o texto todo, e aí eu não lembrava que tinha um texto aqui, tinha um versículo aqui em Gênesis 22 que falava que todos os povos da terra seriam abençoados. Então, existe uma repetição da aliança abraâmica aqui, e eu não lembrava disso porque eu estou aqui falando desse texto, e eu não tinha lido esse texto até só semana passada que eu li, eu não li hoje. Então, eu me esqueci. Então, imagina que perigo se eu fosse falar desse texto sem ter lido ele todo, não é mesmo? Então, a gente tem que ler. Lembra do exemplo que eu dei na última semana sobre Romanos, sobre um texto que falava que a gente tem que submeter as autoridades, que as autoridades estão submetidas a Deus. Por isso, a gente deve se submeter a elas. E aí, alguém pregando nesse texto falou, esse texto está dizendo que as autoridades precisam se submeter a Deus. Essa pessoa provavelmente, não sei, talvez ele tenha lido e feito talvez ele tenha colocado, dedutivamente, ele tenha colocado o tema que ele queria falar nesse texto, né? Pode ter acontecido. Mas uma coisa que pode ter acontecido também é ele não ter lido o texto com cuidado, né? Ele não ter prestado atenção que o imperativo é para a gente. O faça, o submeta-se é para quem está ouvindo, não é para o governo. Entenderam? Então, assim, a gente precisa ler o texto, para a gente não correr o risco de passar por elementos muito importantes. Pode passar. E a gente tem que ler o texto cuidadosamente, repetidamente, pensativamente, orantemente e imaginativamente. Então, é tão legal quando a gente pega um texto da Bíblia para fazer a nossa devocional, e aí a gente, por exemplo, a pesca maravilhosa.
E aí a gente se coloca lá, sabe? Tenta se imaginar no lugar de Pedro. Tenta se imaginar cansado, o dia inteiro, a noite inteira você jogando a rede, não pegando nada. Imagina a frustração, sabe? Imagina o frio, imagina o vento, imagina o cansaço. E aí, quando Jesus vem e manda jogar do outro lado, imagina o desconforto. Tipo assim, eu fiz isso a noite inteira. Como que você está pedindo para eu jogar do outro lado? Imagina, se coloca no lugar dos personagens, sabe? Isso é muito legal, porque além disso ajudar a gente na nossa meditação, né, para nossa devocional, isso vai nos ajudar muito na hora do estudo, porque a gente consegue visualizar as coisas que estão no texto, sem que o texto diga, né? Talvez o texto não diga, Pedro estava morrendo de raiva quando Jesus falou para ele jogar do outro lado. O texto talvez não diga isso, mas a gente consegue imaginar, certo? É claro que a gente tem que tomar cuidado para não colocar no texto o que o texto não diz. Mas isso é diferente. A gente se colocar no lugar do personagem, a gente consegue imaginar o que pode ter acontecido, certo? Então, isso é legal. O que observar? Pode passar. A gente precisa observar. Prestem atenção no que eu estou falando, porque a gente vai fazer um exercício, hein? Então, fiquem ligados. A gente precisa observar termos, ou seja, palavras. Existem palavras que se repetem? Quais são as palavras principais aqui desse texto? Por exemplo, pensa em Gálatas, quando Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Por que do Espírito? Tem aqui a gente vê aqui um contraste, né? Espírito, fruto do Espírito, obras da carne. Isso é um contraste. São opostos. Então, a gente precisa observar. Mas, assim, o que é legal a gente fazer na fase da observação? Observa só o que está no texto que você selecionou. Tenta não ficar pensando em, tipo, porque no Êxodo aconteceu isso. Não. Foca onde você está. Foca exatamente no texto que você pegou. Por quê? Não que você tenha que ignorar todo o resto. Muito pelo contrário. A gente falou sobre como a gente tem que colocar os textos dentro do contexto da Bíblia toda. Mas na fase da observação, a gente precisa ser cuidadoso, ser detalhista. A gente tem que fazer uma observação que vai crescendo. Primeiro os detalhes, depois as partes, depois o todo. A gente tem que começar pequeno primeiro. Porque senão a gente começa a impor no texto as coisas que já estão na nossa cabeça, né? E às vezes as coisas que estão na nossa cabeça estão certas, tudo bem. Mas esse exercício é importante porque, vez ou outra, você vai se deparar com textos que você não conhece, que você não entende. Então, a gente precisa começar a abrir mão das coisas que a gente já sabe quando a gente vai olhar para um texto. Então, a gente precisa olhar também para relações de estrutura, como contraste, comparação. Se o propósito do autor está sendo dito ali, existem alguns versículos que dizem, né? Eu estou escrevendo isso porque isso. Isso existe. Então, a gente também ficar atento a essas coisas. A repetição, se alguma coisa se repete. Tem um salmo que fala assim, porque o seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre. Salmo 136, eu acho. E aí, toda hora você vê a mesma frase. Isso tem um ponto ali, tem um motivo para estar ali, né? Então é bom a gente observar essas coisas. A gente precisa também se perguntar qual é o gênero. Se eu estou lendo uma poesia, eu não posso. É importante a gente perceber qual é o gênero, porque senão na hora da interpretação a gente vai fazer coisa errada, né? Se eu esqueço que eu estou lendo que Cantares é poesia, na hora de eu interpretar, que é o próximo passo, eu vou ficar confuso se eu achar que ela é uma história, uma narrativa e não uma poesia. Então, na parte da observação, a gente ainda não está se perguntando o que o texto significa. A gente está coletando o que a gente está vendo. As palavras, as repetições, os contrastes, as pessoas. Então, esses amiguinhos aqui vão ajudar muita gente, essas perguntas aí. Quem? Onde? Tem um nome de alguém aqui? Esse alguém é quem está falando ou é quem está ouvindo? Onde? Quando? É só anotar. Anota essas informações. Se você estiver fazendo esse exercício, fica com uma folhinha de papel e vai anotando. Porque isso é uma coleção. Você está fazendo um inventário do texto. Você está vendo o que tem ali. Beleza? Então, agora a gente vai fazer um exercício. Pode passar. Quero que todo mundo abra a Bíblia em Judas. Sabe onde fica Judas? Judas fica antes de Apocalipse. E depois de Gênesis, em algum momento. Não, fica realmente logo antes de Apocalipse. Eu quero que vocês olhem para os versículos de 1 a 4 e que a gente possa observar. É só observar, entendeu? Só ver o que tem ali.
se tem uma pessoa, se tem uma indicação do propósito, qual que é o gênero, entendeu? Então, a gente vai devagar, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês observarem esse texto de Judas, de 1 a 4. Versículos 1 a 4, beleza? Prestem atenção se tem nomes, se tem o nome de alguém. Prestem atenção o tom da carta. Aí, já dei spoiler, já falei que é uma carta, mas tudo bem. Prestem atenção em detalhes. Bom, agora que vocês observaram o texto um pouquinho sozinhos, eu vou pedir para vocês se juntarem com alguém. Pode ser dupla, pode ser trio, que vocês compartilhem algumas observações, tá? Que vocês conversem, troquem ideia um pouco sobre o que vocês encontraram no texto, o que vocês estão vendo no texto, tá bom? Lembrem-se de focar só no texto que vocês têm, tá, gente? Só em Judas 1 a 4. Tenta não pensar em coisas que estão além desses 4 versículos. Tá fazendo só o ó ali do joia, tá bom? Só observação, por enquanto. Beleza, pessoal. Acabou o nosso tempo. Foi? Podem concluir aí as conversas. Ok, então, eu vou precisar agora de um voluntário, uma pessoa para me falar quais são algumas observações que vocês encontraram no texto. Quero que fale alto e em bom som, para a gente não se preocupar com o microfone e para não ter que repetir o que você está falando. Samuel? Não sei quem levantou. Tá, Samuel está vindo aqui. Enquanto isso, Pedro pode falar. No microfone? Tá, eu vou ler rapidamente o de 1 a 4. Não precisa não? Só observação. Então, resumindo, né? Não, para ser rápido eu não vou focar muito na parte dos termos nem em relação de estrutura. Mas você vê que... o que eu observei é que o texto ele fala sobre a contradição entre os homens que estavam presentes no povo de Israel, se eu não me engano era o povo de Israel, e que estavam contradizendo o conceito de salvação descrito por Jesus. Basicamente ele faz a saudação e fala sobre isso. Beleza. Então, que houve uma contradição entre a salvação de Jesus e o que as pessoas estavam dizendo, certo? Baseado onde no texto a gente consegue enxergar o que Samuel falou? Versículo 4. Que termos específicos a gente pode ver que indicam isso? Então a gente vê que estão transformando a graça em uma outra coisa, né? Beleza. Que mais? Mamãe? Pode. Percebi que vou ter que dar uma turnê aqui. Eu observei várias coisas no texto. Eu não resumi, observei... Posso falar o que eu observei? Uma coisa? Não, desde o começo eu observei que foi Judas que escreveu. Ele é irmão de Tiago. Eu não sei que Tiago é esse. Irmão de Jesus. Não, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tá. E estava escrevendo essa carta à igreja, alguma igreja, não sei onde que é, alguma igreja que ele está escrevendo. Estou lendo na linguagem de hoje, né? Aí fala que quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Daqui eu já tirei uma lição para mim, que os chamados... Calma aí, ainda não é aplicação. Eu já tirei aqui, o Pai me ama e Jesus Cristo me protege.
Já tirei uma lição aqui. Pô, mãe. Não pode, não pode? Não, Bom, pode, mas calma. Passo a passo. então, ele está querendo que eles tenham mais misericórdia, paz e amor de Deus. É outra lição que eu tirei para mim também já. Mas eu observei que ele estava querendo escrever uma carta sobre a salvação que temos em comum. Mas ele sentiu que era hora de escrever uma carta para que eles aprendessem a combater a favor da fé. Combater as heresias que estavam entrando naquela igreja. Então, ele ia escrever sobre a salvação, mas resolveu escrever sobre a apologia da fé. Porque tinham pessoas que estavam transformando a graça de Deus em uma desculpa para a sua falta de moral, sua vida imoral. Aqui na linguagem de hoje fala assim, que eles estavam torcendo a graça de Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E essas pessoas não conhecem a Jesus Cristo e que eles já receberam a condenação deles. Legal. A gente tem Foi isso que eu várias observei. informações aí, né? Inclusive informações importantes sobre o propósito da carta, né? Legal. Que ele tinha uma ideia, ele mudou de ideia. Por que ele mudou de ideia? Porque tinham pessoas que entraram lá, infiltrados lá, sem ser pessoas cristãs, que estavam torcendo a Bíblia para a sua vida imoral. Legal. Alguém tem mais alguma coisa para minha mãe passar o microfone para essa pessoa? O propósito, né, era defender a fé, né? Defender a fé, ele fala aí. Por isso mesmo ele mudou de assunto. Ele queria falar sobre a salvação. Aí ele falou, não, mas eu acho mais importante falar sobre a defender a nossa fé, porque infiltrados estão torcendo a mensagem da graça, barateando a graça, tornando a graça em libertinagem. E hoje em dia está acontecendo muito isso com essas igrejas inclusivas. Acontecendo muito isso, né? Pode fazer de tudo, porque a graça cobre tudo. Beleza. Pode viver uma vida imoral. A gente precisa ir passo a passo. A gente ainda não está traçando conexões com os tempos atuais. A gente está observando o que está no texto e apenas no texto. Beleza? Já estou indo além. Já está indo além. E a minha avó está errada? Ela não está errada. A minha mãe, quando ela falou que Deus nos ama e nos protege, ela estava errada? Ela não estava errada. Só que isso é uma tendência que a gente tem de aplicar. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente consegue encontrar verdades que são corretas quando a gente aplica o texto logo que a gente lê. Só que muitas vezes a gente vai se deparar com textos em que a conexão não é assim tão óbvia, não é assim tão simples. A gente tem várias vantagens de estar numa carta no Novo Testamento, porque cartas para o Novo Testamento são escritas para a igreja. E nós somos igreja também. Então, vai ser fácil a gente fazer essa ponte. Mas se eu estiver lendo Levítico, se eu estiver lendo Gênesis, se eu estiver lendo Salmos, nem sempre é uma coisa tão óbvia. Então, é por isso que a gente precisa ir passo a passo. Porque em algumas outras situações, fazer isso rápido demais vai resultar em coisas que não vão respeitar a intenção do autor. Beleza? Mas vocês foram muito bem, pessoal. A gente tem muitas observações legais. Alguém tem mais alguma coisa que não foi dita? Alguma coisa que reparou que quer aprofundar? Vai passando o microfone até chegar. É que no texto fala que esses homens eram indivíduos que se introduziram no meio. Né? Acho que alguém falou aí que eles não eram cristãos. Né? Só que o texto não fala que eles não eram cristãos, né? Claro que são pessoas que estavam ali no meio e eles estavam ensinando. Se eles estavam ensinando, alguém estava ouvindo. Então, o que Judas fez, não é para ouvir essas pessoas, não. Então, foi mais uma exortação sobre aquelas pessoas que estavam falando ali. E pode acontecer muito isso. Pode acontecer, não. Acontece muito isso. Pessoas que se filtram, simulados. Legal. Então é legal a gente usar os termos do texto, né? A gente até pode inferir, cristão, não cristão. Só que o texto não usou esse termo, né? Então é legal a gente primeiro trabalhar só com o que está no texto. O texto não usa esse termo. O texto não diferenciou se eles são cristãos ou não. Negam a Cristo. Fala.
Eu percebi também que ele falou no versículo 4, pois alguns indivíduos perversos infiltraram por meio sem serem notados. Então, Judas estava alertando a igreja, porque a igreja não sabia quem estava ali falando a verdade e quem estava falando a mentira. Então, ele estava alertando, leiam a Bíblia e entendam, para vocês não serem assim enganados. Uhum, sim. Ele não legal, ele está chamando atenção para que eles prestem atenção nisso, né? Que isso é um perigo. Legal, Esther, muito bom. Sim. Ele é e não é, né? Aham. E que a condenação deles já é certa, né? Então a gente sabe que eles estão aqui, mas eles não são daqui, né? Estão aqui na igreja, mas não são daqui da igreja para quem Judas escreveu. Isso aí. Exatamente nesse sentido, que não estou falando que eles eram cristãos, não. Eles estavam dentro da comunidade ali, só que eles eram dissimulados. Então o texto fala exatamente isso aí. E isso acontece muito. Pessoas estão dentro da igreja e se intitulam cristãos e mestres, né? Mas só que não são. É verdade. Muito bom. Bom, pessoal, muito bom. Vocês foram muito bem, passaram no teste do observação. Fala. Uma curiosidade é que às vezes a gente olha assim, né, defesa da fé, né? Que a mãe falou no sentido certo, né? Mas a ideia é que está mostrando ali a defesa da verdade, né? Da verdadeira doutrina, né? E isso que ele está pedindo ali para os irmãos, que o que foi passado para eles, o verdadeiro evangelho, fosse defendido, né? Diante desse pessoal que estava distorcendo, né? O verdadeiro evangelho. Isso aí. Muito legal. Bom, então vamos passar para o próximo slide, que agora a gente vai para nosso segundo exercício, que é de interpretação. Agora que a gente coletou o que está nesse texto, bom, só que dessa vez eu vou abrir um pouco, a gente vai fazer a interpretação do texto que a gente leu, mas a gente vai acrescentar mais versículos nele, tá bom? Mas é o seguinte, pode passar aí para eu explicar o que é a interpretação. Seguinte, a gente precisa fazer perguntas ao texto. Isso é muito importante, porque eu falei mais cedo, né? A gente tem a tendência de só aceitar as coisas que são ditas, ou até as coisas que a gente lê, de forma assim, não, está escrito, é isso. Mas a gente acaba não tendo um entendimento profundo e nenhuma absorção profunda do que está escrito, porque a gente às vezes não ousa questionar, fazer perguntas para o texto. Então, por exemplo, se eu abro a Bíblia lá em Gálatas, abre a sua Bíblia lá em Gálatas, o texto do fruto do Espírito. Que agora... Cinco ou 22. Sim. Se eu olho para esse texto, a gente pode até achar que é um texto assim bem simples. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. É um texto relativamente fácil, né? Mas assim, quem é o Espírito? Por que é um fruto? Por que não é um dom? Por que é um fruto? Por que esse termo por que está escrito fruto? O que significa fruto? Por que são essas coisas? Contra essas coisas não há lei. O que quer dizer isso? Contra o que a lei, se essas coisas contra elas não há lei? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. O que quer dizer crucificar a carne? Crucificar a carne. Como que faz isso? Eu preciso me pendurar numa cruz? O que quer dizer isso? Com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Como é que eu faço para andar no Espírito? O que significa andar no Espírito? Se vivermos pelo Espírito, o que quer dizer viver pelo Espírito? Se eu não vivo pelo Espírito, eu vivo pelo quê? Tá entendendo? Estou fazendo um monte de perguntas, uma atrás da outra no texto, porque eu estou questionando tudo, os termos que estão aqui. Assim, é claro, gente, não é um questionamento de desafiar, de dizer, não acredito no que está escrito aqui, não é isso. Mas é tipo assim, prestar atenção em quais são as coisas que a gente só aceita, a gente aceita que, o fruto do Espírito beleza, ouvi e aceitei.
Mas o que é isso? Vai na base para saber de onde veio isso. Entendeu? Então, a gente precisa fazer perguntas ao texto. Isso é muito importante. Perguntas interpretativas. Agora, a gente não está só coletando o que o texto tem, mas a gente está tentando desvendar o que o texto não está me mostrando de forma clara ainda. Entendeu? Então, pode passar. Não posso não, deixa assim. Então, agora a gente vai fazer esse exercício. Vocês já leram Judas 1-4, agora a gente vai ler até o versículo 10. Tá bom? E aí, juntem-se, podem tomar um tempo para ler, mas continuem junto com seus trios, suas duplas. E eu quero que vocês formulem perguntas, tá bom? Vai ser de Judas de 1 a 10 agora, mas vocês já leram até o 4, então é de 5 a 10. Tá bom? Não é o que está no slide, tá, gente? É o que está aqui no quadro. Judas de 5 a 10. Vocês vão formular perguntas. O que nesse texto eu não entendo? O que nesse texto eu não sei? E que o texto não me diz. Tá bom? Muito bom. Legal, porque a gente está fazendo essa coisa da gente se despir daquilo que a gente acha que já sabe, né? A gente ir na base, assim, tá falando de Sodoma e Gomorra. Deixa eu voltar lá para ver o que aconteceu, né? Tá falando do Egito. Vamos... Muito bom, mas é muito legal a gente fazer essas perguntas que a gente realmente não faz a menor ideia e as perguntas que a gente até faz alguma ideia, mas vale a pena a gente investigar de novo. Muito legal. É o final do 8. Nossa, que alto. É o final do 8. Porque fala assim, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Eu fiquei pensando assim, tá, de que forma que eles zombam dos seres sobrenaturais? Não sei, eu achei muito amplo, eu fiquei meio sem entender. E o 9 eu não entendi, realmente, porque ele fala assim, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Mas eu fiquei pensando, por que ele não... Sabe, por que ele não se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia? Ficou meio estranho pra mim, entendeu? O quê? Eu não entendi nada. Muito bom, é isso que eu quero. Por quê? Aqui, no mesmo versículo que ela estava falando, no 9, no parênteses, está escrito... isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo sobre a respeito do corpo de Moisés. Eu fiquei, quando que isso aconteceu? Porque eu nunca nem ouvi dessa história. Enfim. Pois é, gente. São muitas e muitas perguntas. Eu não vou dar a resposta de todas essas perguntas hoje. Na verdade, eu acho que eu não vou dar nem de nenhuma, na verdade. Porque não é... Porque eu quero que vocês... pesquisem. Mas aí, o que a gente vai fazer agora? Passa para o próximo slide. Como que a gente faz para responder essas perguntas sem fim? O que a gente faz? A gente joga no chat GPT e pergunta para ele? A gente pesquisa uma pregação do Hernandes Dias Lopes? A gente pergunta para o pastor Udi, seminarista Pedro? Bom, como responder essas perguntas? Então, vamos lá. Existe um passo a passo que eu sugiro que faz com que a gente não fique tão preso que a gente de fato tenha esse contato direto com a Bíblia, que a gente não fique tão dependente de um vídeo explicativo, de um comentário bíblico tão imediatamente. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar nessa parte. Mas eu queria sugerir que quando a gente for fazer os nossos estudos bíblicos, mesmo se deparando com questões tão difíceis aqui como essa aqui, que a gente não vá direto para o que outra pessoa tem para nos explicar, mas que a gente pesquise tendo esse contato com a Bíblia, assim, que a gente faça o caminho que essas pessoas fizeram, muitas vezes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer... Eu vou desenhar aqui e eu espero que dê para enxergar, mas Tá, vamos lá. Primeiro, a gente examina o conteúdo. E o que a gente vai fazer? Existe uma expansão que está acontecendo aqui. Eu vou começar pequeno e aí eu vou aumentando. Tá, vamos lá. Primeiro, a gente vai examinar o conteúdo. Pode passar o slide, que tá ali também. Só que eu vou examinar o conteúdo. Por que examinar o conteúdo? Aqui, a gente faz o que a gente fez com a observação,
a gente faz essas perguntas e a gente vê o que tem aqui no texto que pode me ajudar a entender. Então, por exemplo, se eu sei que Judas está combatendo falsos mestres, né? Porque ele tá falando para que as pessoas dessa igreja tomem cuidado com essas doutrinas. A gente sabe que tudo que ele está falando aqui coopera para esse propósito, certo? Isso ajuda um pouco a gente visualizar. A gente pode não entender de onde que veio essa história aqui do arcanjo e o corpo de Moisés, mas a gente entende por que ele está falando essas coisas. Ele tem um ponto aqui. Então, examinar o que a gente já tem conosco. A gente já tem, por exemplo, o propósito do livro. Isso ajuda a gente. E aí, é aqui que a gente vai tentar responder essas perguntas usando o próprio texto. Uma coisa que é legal aqui é a gente usar traduções diferentes, porque... Bom, não vou, senão não vai ter espaço. Ou a gente pode comparar traduções nessa parte, a gente pode ver se eu usar uma outra tradução da Bíblia, se isso me ajuda a compreender algum termo, algum uso de alguma coisa. Então é isso, a gente vai olhar primeiro para o que a gente tem. E ainda não entendi nada disso, ainda não consegui entender como que esse anjo está difamando não sei o quê, não estou entendendo. Então vamos lá, passo número 2. Agora, a gente vai revisar o contexto. Nesse momento de revisar o contexto, a gente faz o quê? A gente lê o que está em volta da passagem que a gente selecionou. Se eu tivesse dito para vocês lerem apenas de 5 a 10, esquecendo 1, 2, 3 e 4, ficaria confuso porque eu não sei qual é o propósito do autor. Eu não sei quem é o autor. Eu não sei por que ele está escrevendo essa carta. Então, a gente volta um pouco. Peraí, onde que esse texto está? A gente olha o contexto que está em volta, a gente olha o que vem depois, a gente talvez lê a carta de Judas toda para ver onde é que ele vai chegar com essa história. Então é legal a gente revisar o contexto, ver o que está em volta. Então o que a gente está fazendo aqui? Examinar o texto em si, examinar o contexto, tá vendo? A gente está expandindo, tá vendo? E aí o número 3. A gente vai comparar escritura com escritura. Esse é o momento em que a gente vai fazer o quê? Vai lá em Gênesis ler sobre Sodoma e Gomorra, que a gente vai ver se a gente realmente esqueceu de ler alguma parte da Bíblia quando a gente ouve essa história do corpo de Moisés. Aí você vai concluir que não, que realmente não tem nada na Bíblia que vai te explicar isso. Comparar. Então, esse é um momento em que você pode se aproveitar também. Você pode aproveitar também que a sua Bíblia... Muitas Bíblias têm referências cruzadas. Vocês já viram alguma Bíblia de vocês aí? Tem algumas notinhas, assim, umas letrinhas que apontam para outros versículos bíblicos? Quem tem Bíblia que tem isso? Legal. Então, esse é o momento que você vai fazer o quê? Você vai lá, você vai nesses textos, você vai ver se nesses textos você vai encontrar alguma coisa que explique o que você acabou de ler. Beleza? Então, por exemplo... lá em Hebreus tem um texto que fala sobre o descanso e sobre como que o povo não entrou na terra e não desfrutou do descanso por causa da incredulidade deles lá em Meribá. Aí você vê o que aconteceu em Meribá, você vai lá e vê o que aconteceu em Meribá. E aí isso vai te explicar, vai te ajudar a entender o que é esse descanso que para nós cristãos está em Cristo. Mas como que você vai chegar lá e entender isso de forma profunda? Se você buscar quais são as bases de quem está escrevendo lá em Hebreus. Quem está escrevendo lá em Hebreus estava pensando nessas histórias. Quem estava escrevendo aqui em Judas estava pensando lá em Sodoma e Gomorra, lá no Egito, na incredulidade do povo. Então, a gente precisa voltar lá. E é nesse momento que a gente compara a escritura com a escritura. A gente vai ver outros textos, ver se existem menções dessas coisas aqui. Uma coisa que, se vocês forem estudar esse texto de Judas, vai ser muito legal vocês lerem 2 Pedro, porque 2 Pedro é um livro que está assim, ó, juntinho com Judas, ele fala dos mesmos temas praticamente, está lidando com os mesmos desafios, as mesmas situações. Se você ler 2 Pedro, você vai entender muito melhor o que está acontecendo para Judas falar o que ele está falando. Então, comparar a escritura com a escritura, isso é muito legal. Então, a gente saiu do texto para o contexto imediato do texto e agora a gente está comparando escritura com escritura. A gente está, tá vendo? Expandindo, certo? E agora, a próxima coisa, que é o que vem depois disso tudo, tá? É o que vem depois disso tudo, que é consultar
fontes secundárias. O que a gente pode fazer nessa parte aqui? A gente pode, mas só depois da gente fazer isso aqui, tá? É a minha sugestão, pelo menos. Depois que a gente examinou bem o texto, olhou o contexto que está em volta e olhou e comparou Bíblia com Bíblia, agora sim a gente pode pesquisar uma introdução ao livro de Judas, ou seja, um material que não é a própria Bíblia, que me explique o que estava acontecendo na época que Judas foi escrito. Uma introdução, um livro que me explique, por exemplo, que Judas era irmão de Jesus. Isso é legal porque vai ajudar a gente a perceber que Judas, ele não fez questão de dizer que ele era irmão de Jesus. Ele disse que ele era servo de Jesus. Isso é muito legal, porque a gente sabe que ele era irmão, que ele tinha ele poderia falar isso e isso dá muita credibilidade para o que ele estava escrevendo. Mas ele decidiu se chamar de servo de Jesus. Olha que legal. Já dá até para a gente tirar uma aplicação daí. Já dá até para a gente pensar, caramba, olha a humildade dessa pessoa que está escrevendo isso. Entendeu? Então, a gente vai consultar as fontes secundárias para poder entender aquilo que os estudiosos podem nos elucidar. Secundárias. E aí, aqui, você pode pesquisar na internet, você pode usar material que você tem em casa, você pode usar comentário de Bíblia de estudo, você pode perguntar para o pastor Woody, você pode perguntar para o seminarista Pedro, você pode perguntar para quem sabe mais do que você, porque é o momento em que você troca aquilo que você achou na Bíblia com o que outras pessoas acharam na Bíblia também. E não só na Bíblia, mas em outras fontes que às vezes a gente não tem. Então, mas é legal a gente deixar isso por último. Porque quando a gente deixa isso por último, a gente tem essa oportunidade de construir as nossas próprias conclusões. E depois, você vai chegar aqui em consultar fontes secundárias e nada vai ser tão novo, mas você vai ter uma confirmação de que aquilo que você encontrou estava certo. Então é muito bom a gente ter esse hábito. Gente, alguém tem uma pergunta até agora sobre esses passos, sobre essa maneira de a gente responder as perguntas, perguntar as perguntas? Alguém tem uma pergunta sobre isso? As perguntas têm... Eu, pelo menos, tenho um bloqueio, porque eu não consigo... Essas perguntas, elas não vêm muito à minha mente, entendeu? Elas são meio difíceis de se formar. Mas quando você falou da humildade de Judas, eu percebi que quando eu ouvi outras pessoas, né, de outras conversas, estava tentando ouvir ali o que as pessoas estavam falando, falaram que Jesus era irmão de Judas. Eu até falei, nossa, por que ele botou aquele escravo? Mas para você fazer as perguntas, você tem que desenvolver os pensamentos que vêm à nossa mente. Que eu tento trabalhar muito isso, que meus pensamentos eles não se desenvolvem. Aí pego o que eu pensei que passou rápido, assim, eu falo, peraí, não, mas ele botou escravo porque, nossa, que humildade, porque a gente costuma desenvolver os pensamentos, a gente deixa eles passarem e eles acabam ficando esquecidos lá. Mas seria uma possível pergunta que eu poderia ter feito, mas eu não fiz porque eu não consegui desenvolver. Sim. Por isso que é muito bom a gente fazer isso com atenção, com o coração pronto para meditar naquele texto, para a gente, de fato, dar espaço para os pensamentos virem e a gente pegar esses pensamentos. Né? Me ajuda muito a escrever, me ajuda muito, muito mesmo. Se eu só leio o texto sem fazer uma anotação, isso acaba acontecendo. Os pensamentos, eles vêm numa forma embrionária, assim, mas eles não se desenvolvem. Mas quando a gente escreve, a gente anota o que eu achei no texto, o que essa palavra está aqui, vamos deixar aqui, sublinha, marca. Isso é legal, isso ajuda a gente a visualizar, faz com que a gente desenhe o nosso pensamento, né? Fala, mãe. Sim, se a gente fizer na pressa, né? Só no Glorify ali da vida, a gente precisa, de fato, sentar numa mesa. Estudar, gente, é estudar. Eu falei isso no início, a gente precisa ter disposição para estudar. Porque não é só o versículo do dia, não é uma coisa superficial que a gente está falando aqui, né? Fala. Esse do ponto 4, às vezes é muito interessante quando a gente vai olhar uma fonte secundária, que fonte que é essa, né? Porque tem umas fontes aí que são meio duvidosas, né? Isso aí. Por isso mesmo que a gente faz esses 3 passos aqui, porque na hora da gente consultar uma fonte secundária, a gente vai ver se está de acordo com o que a gente encontrou na Bíblia, né? E quando eu estou falando de comparar Escritura com Escritura, isso aqui é muito importante, porque isso vai me impedir de chegar a uma conclusão sobre o texto que contradiga o resto da Bíblia. Se eu sei, por exemplo, se eu leio lá em Tiago, a fé sem obras é morta. Aí eu penso, então uma pessoa que crê em Jesus, mas não ajuda os pobres,
E, por exemplo, o fulaninho lá da igreja, eu nunca vi ele dando esmola para ninguém. Inclusive, ele passa pelos pobres e ele só ignora. Ele não é crente de verdade porque a fé dele é morta, não tem obras. Então, a salvação é pelo que eu faço, né? Os espíritas estavam certos. É a caridade que pode salvar. Por que eu não posso chegar a essa conclusão? Porque quando eu olho para o tema fé e eu olho para o tema obras, eu preciso saber o que o resto da Bíblia fala sobre fé e obras. Eu preciso chegar a uma conclusão sobre Tiago que seja coerente com todo o resto que a Bíblia fala sobre fé e obras. Então a gente tem que ver, esse texto fala sobre falsa profecia no 1º século, na época da igreja primitiva. Que outros textos falam sobre isso? Vamos procurar. Então essa é a importância da gente comparar a escritura com a escritura. Porque quando a gente chegar aqui, a gente vai saber quem está falando coisa que não faz sentido e coisas que, de fato, estão de acordo com o resto da Bíblia. E é claro, gente, a gente precisa contar com estudos, o que é muito bom, assim, quem tiver acesso, estudar teologia mesmo. Existe um tema que é teologia sistemática, que é quando a gente separa os temas da Bíblia, né, e a gente estuda esses temas. Então, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Então, a gente vai estudar tudo, de Gênesis e Apocalipse, tudo que a Bíblia tem a dizer sobre o Espírito Santo. Soteriologia, que é o estudo da salvação, tudo que a Bíblia tem a dizer sobre salvação. Então é legal a gente ter acesso a pastores, a pessoas que tenham esse conhecimento e materiais também, se possível. Beleza, gente, vamos passar para a próxima fase, que é a aplicação. Eu acho que o nosso tempo está curto, mas vai dar certo. Isso. Vocês estão vendo aí que tem uma ponte aí. Essa ponte é muito Bia, importante. Fala. Deixa eu falar só uma palavra. Acho importante a gente esclarecer isso. Por exemplo, a Esther levantou uma dúvida que eu tenho certeza que acho que foi de todo mundo. Quando a gente lê uns fatos assim, tipo agora esse texto aqui, né? Assim, como assim uma discussão de Miguel com o diabo, corpo de Moisés? Onde é que está isso? Só fala que Moisés morreu lá e o corpo... Ninguém achou esse corpo, né? Lá em Deuteronômio. Aí, quando a gente tem uma Bíblia comentada, igual o nosso amigo aqui, ele dá a dica. Ó, isso daí você acha lá no livro apócrifo do Ascensão de Moisés. Não é nem de Enoque, não. Ascensão de Moisés. Aí, gente, fica uma dica interessante pra gente, que é o quê? A partir desse momento... Você vai lá, consulta isso, você tem que ter em mente que aquilo não é a Bíblia, é a primeira coisa, é importante falar isso, porque quando a gente fala de livro apócrifo, a gente encontra de tudo, tá, gente? De tudo. E, mais ainda, você tem que ter consciência de que o autor, quando escreveu aquilo, ele tinha consciência de leituras paralelas também. Ele estava tendo acesso a outras leituras, como, por exemplo, esse... livro que trata da ascensão como Paulo cita filósofos também, né? Isso, né? É importante ter essa visão muito clara, isso porque às vezes a gente pode pegar uma citação dessa e pensar que isso também é Bíblia, entendeu? No modo natural e, na verdade, não é. E é uma citação ali que é interessante que a gente conheça, saiba, não sei o quê, mas que não vai mudar a história, né, da Bíblia, enfim, por conta disso. Uhum. Mas, a termos de curiosidade, sim, e a gente buscar, é interessante. Né? Sim, entender que quem escreveu a Bíblia tinha acesso também a outras literaturas, né? Isso. E é legal a gente também ter acesso a essas literaturas, se possível, ter acesso a esses livros apócrifos, os livros deuterocanônicos. Enfim, é isso aí. Então, vamos lá. Aplicação. Se na observação a gente está perguntando o que a gente vê no texto, na interpretação, a gente pergunta o que o texto significa. E é agora que a gente vai entrar na história. A gente vai perguntar como esse texto funciona na minha vida e na vida de outras pessoas. E é importante que a gente não aplique antes de interpretar e que a gente não interprete antes de observar. Esse passo a passo é muito importante para que a gente não pule etapas, para que a gente não leia... Judas foi e se enforcou e aí isso quer dizer que eu preciso me enforcar também. Claro que não, entendeu? Então a gente precisa realmente traçar essa ponte de forma consciente de como que a Bíblia funciona e tudo mais. Então a gente não pode aplicar direto o que a gente está observando. A gente tem que aplicar o que a gente interpretou a partir da observação. Beleza? Então,
o que a gente precisa se perguntar? Quais são os pontos de contato entre a gente, crentes do século XXI, em Macaé, na segunda igreja presbiteriana de Macaé? A gente precisa se colocar onde a gente está, certo? E aí, o que eu tenho em comum com quem estava os primeiros leitores de Judas? O que nós temos em comum? Isso é importante a gente se perguntar. Dependendo de qual texto a gente está olhando, talvez a gente tenha mais coisas em comum com os primeiros leitores ou menos coisas em comum com os primeiros leitores. Comparando, por exemplo, Judas com Êxodo, é muito maior essa diferença, né? O que eu tenho em comum com os primeiros leitores de Êxodo? Engraçado que você precisa lembrar que os primeiros leitores de Êxodo não eram o povo que estava no deserto. Porque se aquilo estava sendo escrito no deserto, quem leu primeiro não era quem estava no deserto, certo? Então, quando será que a Torá foi escrita? Para quem? Para o povo que estava entrando na Terra Prometida que já estava no final do seu tempo no deserto. Então, o que eu tenho em comum com eles? Por acaso eu estou possuindo uma terra? Será que eu posso aplicar Josué? Onde eu pisar a planta dos meus pés será meu. Eu posso aplicar isso para a minha vida agora? Onde eu quero aquele terreno, eu vou pisar nele, ele será meu. Pô, seria muito bom, mas a gente precisa fazer essa ponte e fazer essa ponte direitinho. Porque o que eu tenho em comum com o povo que estava entrando na Terra Prometida não é que eu ia possuir uma terra. Isso não é uma coisa que nós temos em comum, isso é uma diferença. Terra Prometida é o céu. Muito bem, mãe. Aí, ó, você já foi. Então, o que nós temos em comum é que nós temos uma promessa, nós temos uma herança, mas a herança é diferente. Então, a gente precisa ver o que nós temos em comum e o que a gente não tem em comum com os primeiros leitores. Então, pensando em Judas, o que nós temos em comum com as pessoas que estão ouvindo aqui? Falam para mim. Isso é fácil, a gente já observou, já interpretou o texto. Nós somos chamados. Legal. Esse termo está aí no texto. O que mais que a gente tem em comum com os primeiros leitores de Judas? Nós somos igreja. Muito bom. A gente convive com infiltrados. Olha, hein? Olha pro seu lado e vê se não tem um infiltrado aí, ó. É o joio, Aí a vovó já está comparando escritura com escritura, tá vendo? Tá vendo? Um exemplo aí de hermenêutica, muito bom. O que mais que nós temos em comum com esses primeiros leitores? Pensa no propósito da carta de Judas. Como a gente deve se posicionar diante. A gente também precisa saber. Fala, vó. Nós também precisamos defender a nossa fé. Muito bem. E a partir daí, gente, a gente está traçando essa ponte. E aí, chegando do outro lado, agora a gente olha para o nosso contexto, para a nossa realidade, e nós nos perguntamos, baseado nesse texto, o que a gente deve fazer? A gente deve tomar cuidado, é uma aplicação. A gente deve tomar cuidado com as falsas doutrinas. E tem a ver com o que a gente está falando hoje, o tema dessa aula, que é justamente a gente se preparar para que a gente não seja cativado por essas falsas doutrinas, por esses falsos mestres. Isso é uma aplicação. Estudar a Bíblia é uma aplicação que a gente pode tirar desse texto. O que mais que a gente pode tirar desse texto de aplicação? Coisas práticas. Não é para a gente sair igual o Scooby-Doo tirando a máscara dos monstros. Muito legal. Muito legal. É o Senhor que condena, não é nossa tarefa sair batendo em herege, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente, com as coisas que a gente ouve, mas não é nossa responsabilidade mandar ninguém para o inferno. E da mesma forma, é responsabilidade da liderança que ensina dar o ensino genuíno, porque o falso ensino, ele vem também quando o ensino genuíno se perde, né? Exatamente. Muito bom. Pode passar. Então, pessoal, agora que a gente aprendeu a fazer o método joia, que é joelho no chão, observação, interpretação e aplicação, nessa ordem, com esses passos, é legal a gente trazer isso para o nosso devocional. Agora, existe uma diferença entre o momento devocional, nosso momento de se alimentar e orar, e ter esse momento de relacionamento com Deus, e o momento para estudo. Por quê? O momento para estudo leva tempo, e não é todo dia que a gente vai poder fazer um estudo aprofundado, olhando fontes secundárias e comparando escritura com escritura. A gente não dá para fazer isso todos os dias. Mas uma coisa que dá para fazer todas as vezes que a gente lê a Bíblia, e eu espero que a gente leia a Bíblia todos os dias, é observar, interpretar e aplicar de uma forma simples, de uma forma rápida.
Eu posso, eu posso, na minha devocional, tomar o cuidado de não abrir a Bíblia pensando que Deus vai falar, tipo assim, palavra por palavra, aquilo que eu tenho que fazer. Às vezes acontece de você abrir a Bíblia e falar, negue as paixões da carne. Pronto, palavra por palavra que eu tenho que fazer. Outras vezes, você vai ler um texto que você pensa, gente, como é que isso pode ser para mim? O que é importante a gente lembrar nesses momentos? Que a gente não está lendo a Bíblia só para ouvir o que a gente precisa ouvir, para saber o que a gente precisa saber, para que Deus dê as respostas para todas as nossas perguntas da vida. Não é isso. A gente está indo para a devocional para conhecer a Deus. É um relacionamento. Se eu procuro a Bíblia, se eu procuro estar na presença do Senhor só para resolver todos os meus problemas, para eu saber o que fazer nas minhas situações difíceis, eu vou ter um relacionamento utilitarista, né, com Deus, uma coisa meio interesseira. Eu só procuro Deus porque eu estou precisando ouvir tal coisa, tal resposta, eu preciso, enfim. Mas não, a gente procura o Senhor para que a gente conheça o Senhor. Às vezes aquilo que você precisa na sua devocional nem vai ser pensar de novo em todos os seus problemas, mas vai ser tirar a mente um pouco de tudo que te aflige e pensar em como o Senhor é soberano. Vai ser só isso a sua devocional. Vai ser meditar no poder de Deus, mesmo sem você ter resolvido suas questões pessoais por enquanto. Então, a gente precisa aplicar esse espaço na nossa devocional. É importante, mas que a gente faça isso assim diariamente em pequenas doses. Primeiro, só para complementar, você está fazendo uma devocional, você caiu em Judas, aí teve todas essas questões. Anota, aí num dia assim que você marca, bom, todo sábado eu vou estudar a palavra. Aí eu vou pegar aquilo que eu anotei de dúvida e vou estudar aquilo ali. Por enquanto, vou fazer minha devocional e pegar isso aí, o que a gente pegou hoje aqui, né? Tudo isso, as aplicações que os irmãos falaram aqui. A gente pegou para a gente, para hoje, assim, para alimento, para aprendizado de hoje. E depois, no sábado, que você tiver um dia que você tiver mais tempo, você vai lá e estuda os comentários e tudo mais para se aprofundar. Sim, apesar da gente ter muitas perguntas que não foram respondidas hoje, a gente já conseguiu aplicar o texto, né? Então, é legal, a gente pode fazer isso diariamente, mesmo que a gente nem todo dia dedique tempo para estudar profundamente, mas que a gente tenha o hábito de estudar de vez em quando, com alguma regularidade, porque isso é muito bom. Eu ia complementar também dizendo que esse momento devocional é um momento ideal também para levar essas perguntas que surgem do texto, da própria Bíblia, para Deus mesmo, primeiramente, que é Ele que ilumina, né, o Espírito Santo e é o conhecimento de Deus vindo e alimentando esse relacionamento, né? É isso aí, porque afinal de contas é o Espírito Santo que ilumina e capacita a gente para entender a Bíblia, as Escrituras. Bom, gente, orar também, meditar, enfim, ter de fato esse momento de... É legal também a gente orar o texto. É legal a gente que o texto que a gente lê no devocional guie a nossa oração, para que não seja uma coisa assim separada, tipo, agora eu estou lendo, agora eu estou orando. E aí a oração e a leitura não tem nada a ver. Mas não, a oração é aquilo que vai vivificar o texto nas nossas vidas. Então, existe um hábito que a gente chama de lectio divina, né? Que é a leitura orante das Escrituras. Que a gente possa ter essa leitura orante, principalmente orando livros que são orações, por exemplo, salmos. Salmos são orações. Então, você pode ler, às vezes assim, eu não sei orar, eu quero orar, eu quero falar com Deus, mas eu estou angustiado, não me vem, eu não tenho palavras. Ora a Bíblia, lê um texto e transforma aquelas verdades, aquelas palavras na sua oração. Lê um salmo e ora aquele salmo, sabe? Então, assim, que a gente possa, de fato, ter um momento com Deus, com a palavra, que seja um renovo, um alimento para o nosso coração. Mesmo se a gente estiver lendo Levítico, mesmo se a gente estiver lendo Crônicas, que a gente possa encontrar as verdades do texto e orar guiado por elas. E anotar, e assim, é muito legal a gente ter um diário de oração, um diário de meditação na palavra. Isso tudo vai acrescentar demais na nossa vida devocional, gente, porque faz com que o texto se torne vivo, se torne um livro que a gente, não só um livro que nós lemos, mas um livro que lê a gente. Então, essa é a minha oração para a gente, para a segunda igreja, para a minha vida, para a vida dos meus também, que a gente possa, de fato, ter essa paixão pela palavra de Deus e buscar ser alimentado por ela, ser fortalecido por ela. Isso aí. Também atentar para o momento do dia em que a gente faz isso, para que a gente esteja com a mente pronta, né, para, de fato, assimilar isso aí. Bom, pessoal, é isso.
muito grata pela oportunidade de falar aqui com vocês. Eu espero mesmo que tenha sido útil, que possa ter ajudado alguém. E é isso. Muito obrigada. Tudo.